Oi, estamos aqui. Estou aqui fazendo essa aparição repentina para avisar que a partir da semana que vem eu vou realizar alguns encontros com atores e atrizes para falar um pouco sobre o ofício da profissão no momento em que nós estamos vivendo, né? Conversar um pouco sobre a carreira do ator, carreira da atriz, sobre o antes de tudo isso acontecer, o durante, o que cada um de nós, por mais de 100 dias, tem realizado, tem feito, enquanto não retomamos as nossas atividades, e as expectativas sobre esse pós, sobre essa retomada. Então eu queria convidar todo mundo, vai ter uma galera bem legal, com muita história para contar, sobre o que a atuação no Brasil, seja em cinema, seja em séries, seja em novelas, seja pela internet. E eu, na função de questionador, pelo meu lado como ator e preparador, podendo falar sobre o que muitos de nós que temos feito durante estes dias em que não podemos nos encontrar e ficamos limitados aos encontros virtuais, em que o exercício do ofício fica um pouco, né, prejudicado. Então esses encontros que eu estou marcando, e eu vou dizer, devem acontecer pelo menos 2 por semana, para falar, para ouvir vocês, para ter perguntas para essa galera legal que vai aparecer e a gente poder discutir o trabalho do ator, o trabalho da atriz, daquilo que nós temos feito e daquilo que a gente espera depois de que tudo isso aparentemente termine. Falar sobre carreira, falar sobre projetos, sobre as dificuldades, sobre, né, as maravilhas que é o trabalho de atuação. Por isso quero convidar vocês e que vocês possam convidar as pessoas. Eu vou divulgar os dias e os horários certinhos para termos a possibilidade de trocar ideia, de fazer um encontro. Não é uma live, é um encontro de gente que pensa em arte, que pensa em cultura, que trabalha com isso, sofre por isso, se diverte com isto, que é atuar, que é estar diante de uma câmera, que é estar em cima de um palco, que é estar, seja em casa, seja no set, podendo fazer aquilo que mais gosta, tá? Então, provavelmente na semana que vem a gente já começa esses encontros com atores e com atrizes. Já tem alguns convidados bem bacanas que vão estar conversando comigo e com vocês sobre o trabalho do ator no Brasil, que antes, né, tinha um sentido e que vinha, né, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis diante da turbulência que vivíamos e que agora, parado em certo sentido, o que você fez, ator, atriz, você que trabalha com cinema, com TV, o que você fez durante esses 100 dias ou mais na sua casa?
aqueles que não tiveram trabalho, seja remoto ou presencial. O que você fez? O que a gente fez? O que a gente praticou? O que a gente pôde refletir sobre esse momento e qual será a forma como nos expressaremos diante de inúmeras dificuldades que devam aparecer nesse pós-estado de recessão que vivemos. É para isso que esses encontros vão acontecer, além de a gente poder ouvir muitas histórias interessantes que essa galera vai ter para contar e que acredito as perguntas também frutificarão muito esses momentos. Eu sei que a gente está cansado um pouco às vezes, né, de sentar diante de um computador, de um celular, mas tenho certeza que ninguém vai sair igual desses encontros, porque terão muitas coisas diferentes e aprofundar e verticalizar um pouco como cada um de nós trabalhamos, como cada um de nós nos sentimos, nós atores, nós atrizes, diante de tudo isso que está acontecendo. Qual é o discurso que eu faço? Qual é o discurso que eu alimentei dentro de mim durante esse tempo todo? Vendo, assistindo, lendo, ouvindo, sofrendo, rindo muitas vezes. Então, um pouco de tudo isso focado no trabalho da atuação, no trabalho do ser outro, né? Como diria o poeta, porque o eu é um outro. E aí eu digo porque o meu eu, são muitos e muitos e muitos outros a partir do meu próprio eu. Tudo isso carece um pouco de reflexão, carece bastante de assentar e de perceber que a gente não está aqui para... A gente não é um elemento dentro dessa máquina que o cinema, que a série, que a TV exige da gente. A gente não é apenas é tão importante quanto todos os outros profissionais que trabalham, mas a gente precisa entender que somos um mecanismo que precisa muito mais do que estar diante da câmera, porque para estar diante da câmera há um estofo construído, criado, alimentado para que aquele momento do ação ou do terceiro sinal no teatro aconteça. Fora isso, seremos apenas instrumentos de vontades alheias, né? Toda arte ela se dá num trabalho em conjunto, principalmente as artes ligadas ao audiovisual. E a gente tem visto um esforço muito grande de todo mundo tentar encontrar meios para que a gente possa voltar a filmar o mais rápido possível, das formas mais seguras e inteligentes e decentes, seja adaptando um roteiro, seja criando mecanismos que permitam que nós atores, vocês atrizes, se sintam seguras para poder exercer aquilo que a gente sabe fazer, né? Que sem máscaras, sem EPIs, diante um do outro, olho no olho, a gente possa emocionar, possa criar sensações, que é o que a gente tem feito nessa quarentena. É visto, tanto nós ou colegas nossos, sejam brasileiros, sejam de outros países, através da TV, através do streaming, aquilo que faz a alma da gente se alimentar muito mais. Então, estamos aqui para isso, para essa troca. Mas essa troca ela não se dá apenas de forma
inusitada ou espontânea, para que ela seja espontânea diante da câmera, para que ela seja espontânea diante de uma plateia, há necessidade dessas histórias pessoais que cada um dos atores irão contar para nós, as atrizes, e esse bate-papo. E todos aqueles que quiserem interferir, poderão participar, porque o trabalho do ator não é diferente de qualquer outro trabalho, né? Sejamos autodidatas, sejamos frutos de uma academia que nos proporcionou um estudo, não digo sistemático, mas um estudo de uma certa forma organizada, para que possamos, diante da ação, arrebatar multidões, sejam plateias presenciais ou não, e sabe-se lá quando o cinema abrirá novamente e nós possamos ir juntos assistir grandes filmes, sejam feitos e participados por amigos nossos ou por outros tantos espalhados no mundo inteiro. Mas o mais importante, e é essa proposta, e eu vou repetir, desses encontros que teremos a partir da semana que vem, eu, na companhia sempre de pessoas que eu admiro, atores e atrizes que eu admiro, que eu conheço e que eu acho que tem muito a acrescentar, e que o relevante desses encontros não é apenas o currículo de cada um, são as histórias, são as pequenas histórias. Uma vez tinha um livro que tinha um título, Quem Contará as Pequenas Histórias? Então são essas pequenas histórias do antes, voltemos a janeiro de 2020, do durante, que é o que nós estamos vivendo, e do depois, sabe-se lá quando será, daqui 1 mês, daqui 1 semana, daqui a 3 meses. O que essas pequenas histórias, dentro desse curto período de 4 meses, 5 meses, que parece quase que uma eternidade, mas que é suficiente e tem sido suficiente para muitos de nós, tem sido suficiente para muitos de nós refletir. E olha, uma coisa que eu vou revelar, eu tenho visto muito amigos meus postarem coisas, oferecendo serviços que nada tem a ver com o trabalho de atores. São atores fantásticos, que não estão desistindo da carreira, estão exatamente buscando opções, porque a conta chega, e a gente precisa não apenas pagar a conta, a gente tem uma dívida com a gente mesmo. Vocês, e eu acredito que a maioria que está aqui, né, as 12 pessoas que a essa hora estão aqui me aguentando, que a maioria são atores ou atrizes ou interessados nisso, a gente tem uma dívida com a gente, uma dívida diária, uma dívida de dialogar com o que é mais importante, que é o que está aqui dentro, que é a alma da gente. Porque se a gente não tivesse essa necessidade, infelizmente talvez alguns não tenham, mas a maioria tem essa necessidade de estancar, de explodir aquilo que o peito amarga, o peito segura, e a gente agora não está tendo essa oportunidade. E outras tantas pessoas não estão tendo oportunidades em poder exercer as suas atividades que mais amam e que mais gostam. Então, é bom a gente poder conversar um pouco sobre isso. E se puderem divulgar, eu agradeço, porque o trabalho do ator
Eu sou suspeito para dizer, porque eu faço isso desde os meus 15 anos e já se vão 37 anos fazendo. E é isso que me, às vezes, dá vontade de largar, de abandonar, e às vezes dá vontade de, sabe, ir para a rua e poder explodir essa necessidade que, pelo menos eu e todos nós possuímos, que é a revelação daquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. E aquilo que a gente tem de melhor não necessariamente são coisas alegres. São coisas que, quando a gente olha para uma tela, quando a gente vai ao teatro, nos faz pensar, refletir, rir, chorar. Mas principalmente, isso usando um signo e uma simbologia barata da cultura, do que representa a cultura e a arte, nos transforma, nos deixa um pouco diferente daquilo que nós fomos há um minuto atrás. Então é conversar um pouco sobre isso, e eu estou aberto a receber convites de vocês que estão aí, ou de alguém que esteja a fim de conversar. Estou vendo aí o JP. E aí, Joãozinho, vi Menino da Porteira essa semana na TV, hein? Quem diria? Tanto tempo. Parabéns, parabéns a todos vocês e obrigado por estarem aí, Valdinei, Thaís, Carla, Diego. Tem uma galera grande aí. Então, vamos falar sobre isso semana que vem, tá? A gente vai poder conversar, eu falando menos, né? Eu falando bem menos, e esses amigos, Jali, oi Jali, tudo bom? Eu falando bem menos, e esses amigos, que eu não vou dizer ainda quem são, mas são, puxa, para mim, pessoas admiráveis. É lógico que eu chamaria pessoas, inicialmente, para a gente começar esse tipo de encontro, pessoas que eu admiro. Alguns eu já trabalhei, outros não, mas eu admiro, e que aceitaram de coração esse desafio de serem colocados meio que contra a parede, mas sempre jogando na sinceridade. Aliás, o que é sinceridade? O que é ser sincero? O que é pôr para fora aquilo que a gente tem de mais escondido dentro da gente? E nós, atores e atrizes, temos muitas coisas dentro da gente. E na realidade todo mundo tem. A diferença é que a gente ama pôr isso para fora. A gente tem muito, né? Tinha uma peça que eu fiz e que tinha um pedaço, todo workshop que eu dou eu falo isso. Tinha um texto escrito pelo saudoso Marco Cesana, um dramaturgo que faleceu há alguns anos. Ele dizia: ninguém sabe o quão escuro eu sou por dentro. Todos somos escuros, iluminados, mas a diferença é que a gente não coloca isso para fora para as pessoas no entorno da gente. Tudo bom, Kiko? A gente quer colocar para o mundo, a gente quer que as nossas virtudes e os nossos defeitos sejam devidamente explorados por nós mesmos, ao ponto de que tudo isso se transforme em arte. Mas não é uma arte do efeito,
não é uma arte do performer, no sentido de uma fórmula simplista de um mecanismo de entretenimento barato, no fato de egocentricamente eu possa demonstrar um pouco de o quão maravilhoso eu sou. Não. É com dor, é com alegria, é com muito, 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 muito trabalho. Então, para chegar lá na espontaneidade que todos esperam de nós, para cá, há necessidade de quase um trabalho braçal de quebrarmos pedras, pedras e pedras, para que elas se tornem tão pequenininhas e possíveis de serem polidas em formas de pequenos diamantes. Antes uma pedra bruta, hoje um pequeno diamante. Todos temos essa pedra bruta aqui, 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 todos, todos, todos. Só que a gente gosta de transformá-las em pequenas pedras preciosas para que elas sejam oferecidas àqueles que assistem os trabalhos que realizamos. Outros tantos, de outras formas, fazem com que essa pedra, que esse estofo se guarde ou se compartilhe de N outras formas, repetindo a palavra. Mas a gente quer aquela pequena, o sumo, né? A gota mínima que nos dará o momento precioso de uma eternidade, não no sentido da marca que deixaremos, mas no momento da eternidade que nos satisfaça e nos torne pessoas não melhores, né? A descoberta, a vivência, o exercício e tudo aquilo que adquirimos durante, né, tempos, leituras, lágrimas e etc., e sorrisos, para que se torne um momento mágico. E só as boas conversas, as boas trocas e os bons encontros é que permitem que não sigamos exemplos, não sejamos pessoas e artistas que estão determinados a seguirem padrões, modelos. Que modelo? Qual é o seu modelo? Qual é o seu padrão? O meu eu estou tentando descobrir até hoje. Se tu já tens o seu, que bom. Se segues algum modelo criado por outro, né? Talvez estejamos pintando o mesmo quadro, achando que é outro o tempo todo. Então está aí o meu convite para todos e todas, de que a partir de semana que vem, encontros notáveis, vamos chamar de encontros notáveis. Não me sinto uma pessoa notável, mas quem virá serão queridos e queridas notáveis pelas suas obras e pelas pessoas que são. Teremos encontros de bate-papo, troca, questionamentos, dúvidas, incertezas,
de experiências, de pequenas histórias desses encontros. Volto a repetir, do antes, janeiro de 2020, junho de 2020. 5 meses, basicamente, que muita coisa aconteceu. Tratando do antes de tudo isso, o durante e o depois, que é bastante preocupante. Não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho lido muitos protocolos, conversado com muita gente, diretores, produtores, atores, e entender aonde nos encaixamos. E qual seria, não a melhor forma, mas como temos não que nos adaptar, não se adapte uma forma fechada numa necessidade sua. Crie uma necessidade sua. Então, como transitar diante dessa lógica atual que o tempo se dá e que a vida nos impõe, né? Como será que você, Tiago, Luciana, Thaís, tudo bom, Thaís? Como é que será que está aqui? Como é que, menos aqui, como as ideias, ideia no sentido amplo, imagético e poético da coisa, não ideia, não é ter uma grande ideia, como a ideia, como um conceito, né, se dá com você, artista, que detém determinadas ferramentas passíveis e possíveis, não de transformação, mas de ares profanos ou sagrados, tem lidado ou tem se dado durante esse período e como isso vai se projetar para aquilo que está próximo de acontecer. Então, o desafio, a proposta desses encontros notáveis, com pessoas notáveis, notáveis não no sentido pernóstico, babaca e egóico, notáveis porque, né, estamos aqui para errar muito e da quantidade de erros que nós adquirimos, extrairmos a pedra preciosa, tudo bom? O Thaisinho? A pedra preciosa das nossas afirmações, que durarão apenas um curto verão. Então, a partir da semana que vem, vou repetir mais uma vez, tudo bom, Ricardo, Camila, que estão chegando agora? A partir da semana que vem, teremos aqui, nesta live, aqui nessa câmera aqui, ó, encontro com atores e atrizes em horários marcados. Fiquem atentos, se tiver afim. Se não tiver afim também, não vejam. Encontros com atores e atrizes com largas experiências nas suas profissões, nas diversas linguagens, para falar sobre o ator em tempos outros que não aqueles outros tempos, né? É uma imagem poética para um momento difícil para cada um de nós. Então a gente vai conversar sobre as pequenas histórias de cada um deles, do antes de tudo isso acontecer, do durante e daquilo que nós projetamos depois, sobre o que sabemos do que vai acontecer
dizer que não vamos falar de vai ter beijo, não vai ter beijo, como vai ser. Não, vamos tentar ampliar um pouco essa discussão que eu tenho acompanhado no quesito ator, atriz, né? Aquele que se desvela das máscaras, sejam elas dos personagens ou daquelas das EPIs de proteção, estarão frente a frente nesse momento único que é aquilo que o cinema, se ele existir até lá, as séries e as novelas proporcionarão a nós pós essa loucura toda, essa tragédia que vivemos nesse país, nesse momento. Então é um convite que talvez futuramente se estenda a diretores, a produtores, e eu, na minha função de questionador, inquieto, poético, antipoético, sano, insano, médico e monstro, yin yang, alegre, triste, para dentro, para fora, dialético. Colocarei toda essa galera contra a parede e vou fazer perguntas e discutir. Não chegaremos a resolução nenhuma, não temos apresentação nenhuma, nada. Um dia após o outro. Segunda-feira, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, é uma conversa, é um encontro, não é uma live, né? Live. Tem gente que tem pânico de live. Tchau, Ricardo. Beijão. Mas é um encontro, é uma conversa. Seja com um. Eu já fiz espetáculo para uma pessoa e posso dizer, é do caralho. É foda. Todo mundo gosta de uma plateia lotada. Todo mundo gosta de ser visto por 190 países, 10 milhões de pessoas. Eu gosto. Não tenho praticado muito o meu lado de ator, mas como preparador e diretor, a gente acaba recebendo por tabela todas os elogios. Eu já fiz espetáculo para uma pessoa. Graças a Deus. Já fiz e foi muito, muito bom. Sabe por quê? Porque eu me senti extremamente valorizado por aquela pessoa que estava lá, sentada, que ela podia ter virado indo embora. Estava lá, sentada, atenta, a cada suspiro, a cada respiro, a cada pausa. Então, semana que vem, faça chuva ou faça sol e a internet não caindo, estaremos Larissa, coisa mais linda, parabéns, hein? Tudo bom, Dandara? Tudo bom, Léo? Então, semana que vem, encontro com notáveis, não no sentido pejorativo da palavra, encontro com atores e atrizes que estarão aqui comigo, que para mim são pessoas notáveis, tá bom? Vamos deixar bem claro. E que a gente vai conversar sobre o trabalho, o ofício, o árduo, prazeroso, dificultoso, de enorme transtorno, que é o trabalho do ator e da atriz no Brasil. Já era, não está sendo, mas está sendo e será. Mas quais pequenas histórias cada um desses convidados estarão contando
do antes pandemia, no durante esses 100 dias e quais eles gostarão de contar pós tudo isso acontecer. Tá? Tá aqui o meu desafio, que essa mensagem chegue a vocês também que virão para cá na semana que vem. Aceito sugestões, me mandem sugestões se quiserem, né? Sobre pautas, sobre perguntas, tudo aquilo que todo mundo faz, e é a primeira vez que eu estou fazendo, mas também já vi live pra caramba e tenho um pouquinho de experiência. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca fui assistente de ninguém, eu não tenho escola, sou um autodidata, né? Mas observo pra caramba. Então, já vi muita. Então, bora lá fazer e bora aceitar sugestões que vocês podem me dar. Camila, não tem hora ainda não. Eu preciso conversar com eles. Eu sei que a ideia principal é que aconteçam pelo menos 4. 2 semanas, semana que vem, e 2 na outra semana. Eu sei que tem alguns horários que bombam muito, que a galera vê muito, isso ainda estamos vendo, mas ainda não tem um horário determinado. Mas, a princípio, nada que daqui a 1 hora não possa mudar. Devem acontecer 2 na semana que vem e 2 na outra semana. Se der certo, se todo mundo rolar, Kit, a grande, se não a maior, assistente de direção desse país, tá? Um beijo. Vão acontecer esses encontros com atores, tá? E eu, depois de mais de 50 filmes, e não estou me gabando por causa disso, mas estou falando, acho que dá para a gente bater papo muito bem sobre peculiaridades do trabalho de todos vocês, tá? Tanta coisa linda, tantas coisas extremamente emocionantes, e que agora, neste momento atual que vivemos, o que cada um de nós tem deixado efervescer para que haja um discurso, para que haja uma mentalidade e, sim, principalmente, para que haja uma alma. Se existe um novo normal na sociedade, há de existir, há de ser necessária uma nova alma, se é que isso é possível. Aos envelhecidos e apodrecidos e adormecidos e enfraquecidos e cansados, nada acontecerá. Mas há a necessidade de uma nova alma surgir diante de tudo isso, porque ou assumimos a nossa responsabilidade diante da arte e da cultura como atores, e quem já fez o meu workshop, a poética do ator do cinema, sabe disso, que não existe método se eu não te conhecer, se você não se conhecer. Senão, o que seria do amarelo se todos nós gostássemos de vermelho? Frase feita pra caramba, hein? Mas tudo bem, vale a pena a 1 hora dessas, tá? Então eu agradeço a todos vocês que estavam aqui. Se puderem divulgar, divulguem. Perguntinhas, sugestões, críticas, pode mandar à vontade. Mas, né, lógico, vou falar de ator. Eu respeito, não, acabei de conversar com a minha prima que está na linha de frente como enfermeira no enfrentamento da pandemia. Eu admiro muito a coragem dessa galera, mas estão aqui para falar de teatro, cinema, TV, série, streaming, teatro de rua, com esses atores e com essas atrizes que tenho certeza terão muita coisa para contar para nós. Agora, se a gente não tiver uma atitude sobre isso, e aí? Estou só esperando de boas a parada toda passar e bora lá tocar, meto a máscara, os EPIs, lavo minha mão
E como é que eu limpo? Como é que eu dilacero a alma que existe dentro de mim, o meu coração, a minha essência, para que esse meu eu se torne não só mais aqueles outros eus com os quais eu venho lidando durante toda a minha vida, mas que agora necessitam que se multipliquem, que se reformulem para tudo aquilo que vivemos e iremos viver daqui para frente. Essa é a proposta e esse é o desafio que eu vou fazer para esses atores e para as atrizes, meus queridos e minhas queridas que estarão aqui. Já estou virando meio político, né? Já está de saco cheio, né? Vou acabar com esse troço, porque semana que vem tem mais. Façam perguntas, beijo no coração, tá bom? E, deixa eu ver um negócio aqui. Tá tudo bem, é a primeira vez que eu estou fazendo, fica tudo aqui pulando, eu não fico entendendo direito como é que funciona. Se alguém puder me ensinar como é que funciona direito depois disso, também agradeço. Mas a poética de todos nós, sabe onde está? Eu vou dizer, em cada um de vocês.